Mas a título de introdução, vamos ler aí Marcos 5, do 18 ao 20. Esse mês de setembro a gente tem falado sobre a importância da missão de Deus através da igreja. Deus está em missão no mundo, e um dos instrumentos de Deus para fazer missão é usar a igreja. E quem é a igreja? É as paredes? Não, somos nós. É o corpo de Cristo estabelecido aqui nesse lugar. E Deus, ele está em missão. E para nós seria interessante a gente participar da missão de Deus. A gente pode ficar de fora da missão de Deus se a gente quiser. Deus vai continuar em missão, mas é muito importante. Eu creio que traz significado para as nossas vidas, não apenas ser um crente de banco, mas um crente missionário, ainda que sejamos de banco no domingo, mas que de segunda a sábado estejamos na missão, na linha de frente do exército de Deus, testemunhando a beleza de Cristo. E hoje nós vamos continuar a pensar mais um pouco sobre esse tema. A gente tem falado algumas questões já, e hoje nós vamos falar aqui, nesse texto aqui de Marcos 5, versículo 18 a 20, que diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Vamos orar mais uma vez essa noite. Senhor, em nome de Jesus, usa, ó Deus, esse texto, ó Deus, como voz do Senhor para as nossas vidas, um texto antigo que ainda fala, ó Deus, e que o Espírito Santo comunique verdades profundas a ponto de mudar, ó Deus, o nosso coração nessa noite. Eu oro para que o Espírito do Senhor tenha liberdade de transformação, de ação, de nos tirar, ó Pai, da zona de conforto e nos confrontar por meio das Escrituras a viver uma vida significativa nas mãos do Senhor, a sair do marasmo, a sair da estagnação, para viver uma vida de missão, uma vida em missão, uma vida que vale a pena ser vivida. Que a Tua palavra tem esse poder, ó Deus, de nos levantar, de comissionar a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém, irmãos. No período da Reforma Protestante, irmãos, alguns anos antes, teve uma mudança de período na história. Encerra-se ali a Idade Média, mais conhecida como Idade das Trevas, né? Uma idade ali, um período da história no qual a igreja, o clero, a monarquia, a burguesia que comandava o mundo da época, e com isso foi tendo liberdade de pensamento após essa idade nova, né? Essa idade contemporânea, né? Essa idade moderna, melhor dizendo, que vem após ali a queda do Império Bizantino, iniciando ali então esse novo modelo de vida. Então a arte volta, a cultura volta, e com isso o livre pensamento, né? Na Idade Média era meio perigoso ser um ser pensante. Dependendo daquilo que você pensava, você morria na fogueira. Você era tido como um herege. Com a Reforma Protestante, com o fim da Idade Média, começou a ter a liberdade do pensar, e veio a filosofia contemporânea, muitos pensadores, né? Veio o iluminismo, um movimento também que surgiu ali, e com isso surgiu os grandes filósofos na França, na Alemanha, que são duas escolas importantes no que diz respeito à ciência, à filosofia contemporânea. E ali na França surgiu ali o que a filosofia chama do pai da sociologia, né? Que é Auguste Comte. Depois dele veio Émile Durkheim, né? Que são pensadores que pensaram a vida humana, o comportamento humano e o comportamento da sociedade, fazendo desse pensamento filosófico uma ciência a ser estudada, e até hoje, né, a humanidade é pensada aí a partir da sociologia. Muitos comportamentos, muitas estruturas e instituições são formatadas a partir da sociologia. Então é uma ciência importante. Eu particularmente gosto muito, isso me ajuda muito no ministério pastoral, estudar sociologia, antropologia, psicologia, a lidar com o ser humano, a entender as raízes de algumas questões.
né? Mas a filosofia e a sociologia tinham uma crise muito grande no passado, que hoje está um pouco mais esclarecido. Era um dilema, né? O dilema era o seguinte, que é o meio que influencia o homem ou o homem que influencia o meio? É a sociedade que influencia o cidadão ou é o cidadão inserido na sociedade que influencia o meio? E aí havia um debate, uma discussão, era uma das pautas filosóficas e sociológicas. Hoje está muito estabilizado isso, né? Para a sociologia, grande parte dos sociólogos acreditam que o meio que influencia o indivíduo. Então, se o indivíduo está inserido em determinado contexto, a tendência natural é ele seguir esse modelo de regras e normas que são estabelecidas ali. Então, aquele que vive num contexto talvez socioeconômico mais prejudicado, a tendência dele é ter alguns hábitos, alguns costumes por causa desse contexto. Aqueles que são mais abastados, que vivem em outro contexto, seja ele nacional, a nível global, tem a tendência de viver outras coisas. E aí esse ciclo, à luz da sociologia, queridos, é muito difícil de quebrar. Então, alguém que nasceu nesse contexto tem a tendência muito grande de ser influenciado por esse meio. Eu confesso que eu concordo em partes com isso. Eu acho que o meio influencia muita gente, como o nosso meio eclesiástico de igreja, influencia o nosso comportamento, influencia a nossa moral, muitos dos nossos pensamentos, das pautas que nós defendemos, não tem relação direta com a nossa essência ou com aquilo que a gente acredita, mas tem relação com o meio. Muitas das nossas atitudes são influenciadas pelo ponto de vista do outro. A gente parte do princípio do que o outro pensa a respeito disso, e para seguir esse meio a gente vai seguindo essas determinadas normas. Então a gente é influenciado também pelo meio. Eu acredito, irmãos, que a única coisa que rompe com essa estrutura, que faz o indivíduo não ser mais influenciado pelo meio e passar a influenciar, é o Evangelho de Jesus Cristo. É a única coisa que consegue quebrar esse sistema. Ô Rodrigo, dá mais um grauzinho de retorno para mim aqui. É o Evangelho de Cristo, irmãos. É a única situação que consegue pegar um indivíduo inserido talvez por 3 gerações dentro de um contexto e fazer ele pensar diferente, sair dessa estrutura e viver uma nova vida. O texto que nós lemos é a história do gadareno. Eu não li o texto todo, né, mas eu vou recontar aqui brevemente a história e você pode ficar à vontade para você acompanhar com a sua Bíblia. O texto é o seguinte: Jesus está ali naquele famoso texto que ele dorme no barco, tem a tempestade, os discípulos estão apavorados, acordam Jesus, Jesus vai lá, acalma a tempestade, diz homens de pequena fé, e tudo se faz ali bonança. Esse é o texto anterior, e essa embarcação, essa travessia do mar da Galileia, Jesus saiu de um lugar e disse: passemos para outra margem. Qual margem? Onde estava o gadareno. Jesus tinha uma missão específica, visitar aquela região. Talvez dentro da sua divindade, dentro da sua soberania, ele tinha um encontro marcado com aquele homem possesso de espíritos demoníacos. E por isso, talvez, né, se a gente for mais místico, mais pentecostal, aí no bom sentido do termo, a gente pode pensar, Mateus, que aquela tempestade foi uma opressão para que Jesus não chegasse com seus discípulos naquela região. Porque Satanás provavelmente tinha ideia do que poderia acontecer se Jesus desembarcasse na região dos gadarenos. Talvez a tempestade seja uma oposição. A gente pode conjecturar dessa forma, como acontece na nossa vida. O fato é, Jesus chegou e desembarcou. E assim que ele desembarca, esse homem que vivia há muito tempo possesso, de longe avista Jesus, vai ao encontro dele dizendo: o senhor quer aqui comigo, o Filho do Deus Altíssimo? A Bíblia diz que Jesus repreende o espírito maligno daquele homem, faz algumas perguntas: qual é o seu nome, quem é você? E aquele espírito de sua legião, que é muitos, né? Uma palavra que não é de origem do inferno, legião. Legião é usada no exército romano, é uma palavra romana para falar de grandes exércitos, né? Uma quantidade grande de pessoas. Então o demônio faz uso dessa palavra para dizer: nós somos muitos que estamos aqui nesse homem. E esse homem, nem as correntes conseguiam prender ele diante do cemitério. Ele vivia em túmulos no cemitério, talvez aterrorizando aquele vilarejo, aquela cidade. Era alguém que talvez já estava sem esperança, as pessoas já não tinham mais expectativa e solução. Talvez
Alguns pensavam assim: quando será o dia que esse homem vai partir dessa para melhor? Porque melhora não tem. E Jesus chega exatamente para esse homem, liberta esse homem. O texto diz que esse homem aparece ali vestido com um aspecto diferente, transformado pelo Evangelho. Os demônios pedem para Jesus para que não sejam lançados para longe, mas que eles pudessem entrar naqueles porcos que estavam ali. Jesus permite, eles entram nos porcos, os porcos caem ribanceira abaixo e morrem os porcos. Os donos dos porcos veem essa situação, ficam chateados com isso, as pessoas começam a comentar, muita gente vai chegando: o que está acontecendo? Veio o homem aí, mexeu com o gadareno ali, expulsou o demônio foi para o porco caiu, e as pessoas querem que Jesus vá embora da cidade, porque Jesus estava atrapalhando a economia da cidade. Jesus era alguém que estava fazendo os ricos empobrecer. Estou dizendo isso, irmãos, de introdução, porque ali era um ambiente desfavorável. Porque o problema não era só a legião de demônios que estava no gadareno, o problema eram os demônios também que estavam na população, que ao invés de receber Jesus, manda Jesus embora, porque Jesus deu prejuízo material para aquelas pessoas. Esse era o contexto. Um ambiente desfavorável. Mas para Jesus, quando Jesus chega, quando a embarcação de Jesus entra, quando o Evangelho de Cristo penetra no coração do homem, não é mais o cemitério, não é as cavernas da vida, não são as correntes, não é a ganância do homem que manipula, que influencia o ser humano, mas é esse ser humano transformado pelo Evangelho que passa a influenciar a sua região. O texto vai dizer que esse homem, ele vai até Jesus após ali a libertação, querendo ir com Jesus. Jesus: não, fica aí, você vai ser testemunha aqui. E ele sai ali para evangelizar a sua casa e Decápolis, que significa as 10 cidades que estavam ali. E ele se torna um missionário naquela região. Alguém, Luzia, que tinha tudo para ser mais um fruto do meio. Ser alguém influenciado pelo meio. Mas quando Jesus resolve, irmãos, entrar na vida de alguém, na casa de alguém, quando Jesus resolve ouvir a sua oração, mãe, visitar o seu filho, quando Jesus resolve ouvir a sua oração, esposa, visita o marido, marido visita a esposa, acabou. O Evangelho entra e transforma. Sabe o que é o triste disso, irmãos? Que muitas pessoas de igreja, crente, já não acreditam mais nisso. Já não acredita mais no poder transformador do Evangelho. Não acredita mais que um culto como esse, como nós estamos tendo aqui, o Espírito de Deus pode entrar dentro do coração e transformar uma vida e libertar essa pessoa nunca mais ser a mesma. As pessoas não acreditam que numa reunião de oração como a nossa de terça-feira, alguém ajoelhado dizendo: Jesus, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. O Espírito de Deus pode entrar nessa vida e transformar. Muitas pessoas deixaram de acreditar nisso e passou a acreditar fielmente em Emile Durkheim, Augusto Kant, os alemães, Max Weber, Karl Marx, apenas no resultado da humanidade, nesse materialismo humano, no que a minha mão é capaz de tocar. Não há divindade, não há metafísica, não há uma manifestação do sobrenatural, não há mudança de coração, não há transformação. O que precisa acontecer é uma transformação apenas na sociedade. Se mudar a forma de governo, aí as pessoas são abençoadas. Caso contrário, não. E o Evangelho vai na contramão desse pensamento filosófico e sociológico. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que entra num barquinho, que Jesus dorme, que ele chega diante de uma região possessa de demônios, e por causa de um homem só, Jesus vai lá, passa pelaquela tempestade, transforma a vida daquele homem e faz dele um missionário. Irmãos, é desse tipo de crente que Jesus precisa para a missão. É desse tipo de crente que um dia experimentou da libertação, que um dia olhou para si e viu ele mesmo morto nos seus delitos e pecados, mas a graça de Deus foi lá e arrancou da escuridão do pecado, das trevas, e trouxe para a vida, para a maravilhosa luz. O que podemos aprender, queridos, acerca da missão com essa história, com esse texto? Em primeiro lugar, irmãos, a gente aprende que nós precisamos ser um dependente de Jesus. Versículo 18,
olha o que acontece. Quando Jesus estava entrando no barco, ele foi expulso, está indo embora. Aquele que antes, o texto aqui de Marcos faz questão de registrar, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Alguém que agora não sabe mais viver, Mateus, longe de Jesus. Alguém que um dia teve a sua vida visitada. Nós cantamos a música aqui, dá-me de beber, pois tenho sede, porque uma vez que eu beber dessa água, a minha vida nunca mais é a mesma. E a pessoa não consegue mais viver distante de Jesus. Aquele homem já não conseguiu enxergar para a sua vida e ver possibilidade, ele não via mais sentido. Quando ele viu Jesus entrando no barco, talvez o que passou pela cabeça dele é: o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Um homem dependente de Jesus, o texto diz que ele insistiu, foi com insistência, que ele falou: deixa eu ficar com você. Ele não perguntou para onde Jesus estava indo, o que Jesus ia fazer, qual era a profissão de Jesus, qual era o ganho, quais eram os benefícios. Ele disse: me deixa ficar com o Senhor. O que ele queria era a presença de Jesus. Mas só que a presença de Jesus, irmãos, quem experimenta de uma verdadeira libertação. Quando a gente olha os evangelhos, você vai ver as pessoas que mais ficavam aos pés de Jesus, era gente pecadora, daquelas assim, campeã. Daquelas que aos olhos, talvez, de Emily Durkheim, da sociologia, era alguém que não tinha mais jeito. Porque o comportamento moral, a ética moral, como diz o filósofo Kant, está muito baixa. Não tem chance para essa pessoa. A moral é baixa, a ética é baixa. Mas uma vez que Jesus encontra com a mulher samaritana, uma vez que Jesus encontra com a mulher adúltera, uma vez que Jesus encontra com Maria Madalena, uma vez que Jesus encontra com o gadareno, irmão, essas pessoas nunca mais são a mesma. Elas garraram com Jesus. E aí tem um texto na Bíblia, irmãos, que diz assim: quanto mais é perdoado, mais ama. Talvez essa intensidade por Jesus falta para nós, irmãos. Que talvez moralmente a gente ache que é um pouquinho bonzinho, melhorzinho com os outros. Não se vê necessitado de Jesus. Não se vê carente do Evangelho. Ou bebeu apenas um golinho do Evangelho e já se deu por satisfeito. Membrei na igreja, estou resolvido. Irmão, Jesus tem mais, irmãos, para cada um de nós. Você sabe que eu fico assim, toda noite eu vou dormir, eu fico orando: Deus, o que o Senhor tem para mim amanhã? Eu quero mais. Irmão, eu venho para o culto assim, eu aproveito as oportunidades de culto, irmão, eu fico orando, cantando: Deus, se o Senhor quiser fazer alguma coisa nova, faz. Desejo por Jesus. Eu canto, Mateus, esse louvor crendo no que eu estou cantando. Não é uma música para distrair a minha cabeça, talvez para me fazer um passinho de dança. Não, irmãos, são mensagens proféticas com melodia, que são declaradas em direção a Deus. Eu digo: Deus, faça isso comigo, dá-me de beber, Senhor. Eu quero ser saciado, porque eu não sei mais viver sem a tua presença. Aonde o Senhor está indo? Deixa eu entrar nesse barco. Aonde o Senhor está se movimentando, eu não sei quanto vai pagar, eu não sei quanto vai ganhar, eu não sei quem vai estar, eu não sei se eu vou ter algum benefício, mas eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar ao lado de Jesus. E sabe por que muitas vezes, irmãos, a gente não tem uma veia missionária, uma inclinação missionária? Porque a gente não tem vontade de estar com Jesus. A gente tem vontade de estar com todo mundo, menos com Jesus. A gente talvez é capaz de pegar um avião, atravessar um oceano para tirar foto com alguém, para deixar registrado que estivemos com esse ser humano, com esse personagem. Viajar para estar em alguns lugares e registrar: estive aqui nesse lugar, pisei nesse lugar. Mas a gente não tem o mesmo deleite de estar na presença de Jesus. A gente não tem a mesma intencionalidade de estar na presença de Jesus.
Tem uma história que diz aí do Armstrong, não sei se é assim que fala, o homem que pisou na lua lá. E aí, um dia, não sei, parece que ele foi para Jerusalém. Falou assim, né, você pisou na lua. E ele diz aqui, Jesus pisou aqui, ó. Esse lugar é melhor que a lua. Porque o carpinteiro, filho de Deus, o Zé, o filho do Zé, pisou aqui. Às vezes, irmãos, falta devoção e deleite por Jesus. Ô pastor, eu queria sentir. Se você entender, irmão, a profundidade do seu pecado, talvez você vai conseguir compreender o quanto Jesus é necessário na sua vida. Ah, pastor, isso é para quem testemunha, que era bêbado, drogado, ladrão, bandido. Aí quando converte fica nesse negócio. Ah, irmão, se for isso aí, bom para nós então. Se for isso mesmo. Graças a Deus então, por isso. Agora, eu não acredito que é assim. Eu acredito, irmãos, que todo mundo precisa ter uma experiência com Jesus. Precisa ter o evangelho, irmãos, atravessado no peito todo dia. Lembra do filme lá do Adam Sandler, que ele tem que conquistar a mulher todo dia, que ela perde a memória de noite? Às vezes a gente tem que assistir filme, irmão, não só assim, vai dar risada, comer pipoca. Mas assistir filme tentando extrair um princípio. Agora pensa que você é o Adam Sandler. E Jesus é a mulher que perde a memória. Você teria a capacidade de todo dia amanhecer, eu preciso dela, eu preciso conquistar ela, eu preciso adorar esse Jesus. A gente não faz isso, irmãos, para ser salvo ou com medo de inferno. Sabe por quê? Deus não salvou a gente do inferno, salvou do pecado. A gente não busca a Deus, a gente não adora a Deus, deixa eu adorar, porque senão, se ele apertar o botão lá que o pastor sempre brinca lá e fala, vai que eu caio lá dentro. Não. A gente tem que buscar ele porque ele é o amado da nossa alma. Porque ele é o precioso para nós. Então, irmãos, a gente precisa desejar Jesus. Sabe? Como esse gadareno. É um dos personagens, irmão, da Bíblia que eu mais gosto. Era um homem que tinha tudo para dar errado. Mais uma vez que Jesus vai lá, Jesus transforma a vida desse homem, forma o primeiro missionário. Jesus, irmão, ele tem umas coisas assim que os crentes ficam em crise. O primeiro missionário foi o gadareno, André. Não foi nem Pedro, nem João, nem Tiago. Quem estreou o céu, o paraíso com Jesus ali, foi o bandido da cruz. Olha só, irmão, como é que Jesus é, né? Ah, irmão, aí eu sou meio fuxiqueiro nessa hora. Eu fico assim curioso lá no céu, quando a gente chegar lá. A turma que vai estar lá. E os crentes já tinham decretado esse pessoal no inferno. Sabe por quê, irmão? Porque graças a Deus, Édio, Jesus não é evangélico. Jesus é Deus. Então, queridos, o que podemos aprender? Você quer ter um coração missionário, irmão? Você precisa amar Jesus. Se você não conseguir amar Jesus, você não vai conseguir amar as pessoas. Se você não conseguir entender que Jesus é o amado da sua alma, que você é um dependente dele, que você tem abstinência de Jesus, quando você não está perto dele, você dá tremedeira. Por que você está tremendo, irmão? Porque eu preciso adorar, porque eu preciso estar na presença dele, porque eu preciso ser tocado por ele. Eu estou tremendo porque hoje eu ainda não li a Bíblia. Na hora que eu ler a Bíblia eu acalmo. É a minha dose diária. Eu estou tremendo porque eu ainda não separei o meu tempo para orar, o meu tempo devocional. Então eu estou aqui em abstinência. Mas na hora que eu digo a palavra Jesus, na hora que eu digo Jesus está nesse lugar, Jesus tem algo para fazer na minha vida e na sua vida, o meu coração é pacificado. Eu sou saciado. A abstinência passou. Porque eu sou dependente dele. O gadareno insistiu. Fico pensando assim, isso sou eu, tá, irmão? Não está na Bíblia, mas eu invento aqui. Isso não precisa abraçar, não. É só para a gente montar a história aqui. Fico pensando, Jesus lá no barco, o gadareno colocando o pé lá dentro. Assim, não. Não, eu vou.
Talvez o Pedro, o que é esse rapaz aí? Rapaz, chegou ontem, já quer chegar, sentar na janelinha. Estava até ontem aí cheio de demônio. Agora já quer entrar no barco, falou que vai com o mestre. E ele não deixou ir, eu não quero ficar aqui não. É assim que a gente tem que viver, irmão. Seja um gadareno, desejoso por Cristo. Devoção. Talvez, irmãos, o chamado missionário no nosso coração, ele vai começar a reavivar quando a gente entender que a gente necessita de Jesus. Que a gente precisa de Deus. Que a gente precisa se prostrar diante dele, em adoração. Segundo lugar, irmãos, que a gente aprende aqui, ele, com insistência, ele pede para ir com Jesus, versículo 19. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Olha aqui, irmãos, o gadareno, querendo ir com Jesus, está com Jesus, insistindo. A Bíblia diz que Jesus não permitiu. Acho que Jesus foi enfático: você não vai, irmão, não vai. Fica aí, cara. E digo mais, vou te dar uma ordem agora. Você vai voltar para sua casa, para sua família, e vai falar tudo que o Senhor fez por você. 2, a evangelização, a vida missionária começa, irmão, sendo bênção na sua própria casa. Às vezes é um missionário que topa tudo. Se falar hoje para ele assim, para a China, ele vai. Mas ele é incapaz de honrar pai e mãe dentro de casa. Eu fico em crise, irmão, com essas coisas. Ele é incapaz de ser bênção dentro do lar. Eu vejo gente, irmão, assim, nesse mundão de igreja, eu já conheci cada peça, irmão, cada um. Gente, irmão, pastor, conta comigo, se precisar para missão lá, dá dinheiro, e o carro, e não sei o que, e vai, mas trai a esposa. Eu fico assim meio em tilt, eu não consigo entender esse negócio. Como é que tem uma disposição, uma disponibilidade para a missão de Deus, mas não tem uma disponibilidade dentro do lar? Às vezes eu fico em crise, irmãos, quando eu vejo as mulheres quebrantadas diante de um louvor, diante de uma manifestação de Deus, mas não é capaz de honrar o seu marido, não é capaz de valorizar o esposo, o marido, o cônjuge. Talvez nas canções, movido por uma emoção, e declara: eu estou contigo, o Senhor é comigo, Jesus, para onde der e vier. Mas não é capaz de acompanhar o marido na igreja, no culto. Não é capaz de parar um momento do dia para juntos ler um texto bíblico. Eu confesso, irmãos, que eu fico em crise, porque a escola que eu vim, que eu aprendi a ser crente, começa dentro de casa. Eu aprendi isso da pior forma. Meus primeiros meses de igreja, achando que estava arrebentando, porque você é novo convertido, a galera fica tudo assim pra você: ô benção, ô você é demais, ô você é bonitinho de Jesus. Aí eu vou abraçando isso aí, eu sou mesmo. Aí chegava em casa, eu era casado, e quebrava o pau com a minha irmã. E ela falou: deixa os outros da igreja saber quem você é aqui em casa. Lá na igreja você é um santinho. Aqui você é desse jeito. Ô irmão, aquilo lá entrou em mim assim, ó, uma facada. Sabe quando você compra uma coisa cara, que você fala assim: rapaz, enfiou a faca e girou? Eu falei: não, então tá errado, tem que recalcular essa rota. E às vezes, irmão, sabe o que acontece hoje? Ao contrário, às vezes aí fora eu sou a pior pessoa do mundo. Mas graças a Deus em casa, irmão, a minha esposa consegue olhar o meu coração. As minhas filhas conseguem olhar o meu coração. Porque esse tem sido o meu esforço. Graças a Deus em casa, irmãos, eu tenho me esforçado para deitar. E eu não sou perfeito, a gente briga em casa às vezes lá. É chato brigar com uma mulher, essas coisas assim, casamento é chato. Aí, irmão, eu fico assim com aquela palavra, assim, meio com medo, sabe? Que Deus não ouve oração se o marido tiver brigado.
Eu acredito nisso. E aí eu fico ali caçando meios para tentar resolver. E aí quando você tem dois temperamentos diferentes, Dani, em casa, um colérico, uma fleumática melancólica, irmão, é o oposto. Imagina o colérico, irmão, ter que ficar pianinho. Para não machucar. Ah, irmão. Mas sabe por quê? Porque se eu não resolver lá, como é que nós resolve aqui? Pensa aí. E aí, irmão, você que me conhece sabe que eu sou meio sincerão. Se tiver coisa ruim lá, eu vou subir aqui ruim. Vai dar ruim. Então, irmão, eu sou da escola que me ensinou que a gente tem que resolver as coisas em casa. Eu sou da escola, quando eu fui para o chamado pastoral, meu pastor falou assim: sua esposa te vê como pastor? Sua família te vê como pastor? Ou seja, eles veem você como crente, porque tem que fazer sentido no lar. Jesus dá uma ordem: vai para a sua casa, para os seus parentes que talvez te abandonou, porque você estava endemoniado, dando trabalho, vai lá e fala o que o Senhor fez na sua vida. Começa lá. É eles que precisam do evangelista, é eles que precisam do missionário. Seja uma bênção dentro de casa, seja uma bênção no lar. Não é perfeito? Não é, eu não sou, ninguém é, mas se esforça, faz igual eu. Sai da zona de conforto. Às vezes, irmão, eu tenho as dificuldades, eu sou bem assim mesmo, do jeito que eu estou falando aqui. Agora tem 3 mulheres da minha casa sensíveis. A minha filha mais velha, mais sensível ainda. Precisa ter tato, precisa ter jeito. Sabe qual é a minha missão agora, Fábio? Eu estou reconquistando a minha filha mais velha, a Júlia. Porque a Bíblia diz que vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Porque não adianta, irmão, eu ser amigo da moçada e não ser amigo da minha filha. E eu estou nesse processo, irmão, de reconquistar. Não é fácil, irmão. Tem vontade de fazer, não, é isso aqui que resolve. Não. Aí tem que ir. Aí estava um dia aqui, não sei que dia que foi aí na igreja aqui, conversando com o irmão, acho que foi terça. Ela veio lá, estava brincando, entrou aqui e parou no banco só para me dar um beijo. Eu ganhei o dia, irmão. Ah, pastor, é filho beija mesmo, não, irmão. Depende do que a gente semeia. Ela veio, papai, vim te dar um beijo, um abraço. Eu falei, Deus, obrigado, Senhor. O Senhor está ouvindo a minha oração. Porque não adianta nada eu ficar lá domingo gritando, lá que nem um louco, lá se em casa eu não consigo beijar minha filha. Se em casa ela não tem amor por mim. Se em casa ela não consegue ver como alguém carinhoso. Não faz sentido ficar 40, 50 minutos gritando na cabeça das pessoas. Se em casa eu sou um péssimo pai. Que gadareno que eu sou, que não tem a capacidade de pedir para ir com Jesus, mas não vai para o lar ser bênção. Não consegue ser uma mulher de Deus, um homem de Deus dentro do lar. Que missionário que sou, que não consigo evangelizar minha filha, que não consigo testemunhar para minha esposa. Que missionário frajuto que eu sou. Que impostor que eu sou. Não, irmão. A missão de Deus é voltar para casa e ser uma bênção. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase boa para isso aí. Foram lá, ela, prêmio Nobel, aquela coisa, mulher importante, boas obras. Chega um sujeito lá assim, Madre, como é que faz assim para ganhar o mundo, né? Para ser uma bênção no mundo? Volta para casa e ame a sua família. Madre Teresa de Calcutá. Volta para casa e seja uma bênção no seu lar. Seja igreja na sua casa. Começa nos seus, testemunhando no meio dos seus. Eu fico pensando no gadareno. Foi liberto. Falei assim, poxa, estou livre. Estou disponível para ir para a missão com Jesus. Ah, lógico que ele vai me querer. Ele veio aqui por causa de mim? Não vai querer que eu fique com ele? Jesus entra no barco, ele vai para o bar. Não, você não vai não, irmão. Você vai ficar aí. Eu falei, agora eu vou ficar aqui, o povo aqui. Você vai voltar para sua casa e vai testemunhar.
instrumento de vida no ambiente de morte. Não é mais a cultura, não é mais o meio que influencia, mas é o homem cheio de Deus que influencia o meio. Então, queridos, para a gente ir fechando, quer ser um missionário? Vai ser bênção. Sabe que uns tipos de missionário que eu valorizo, Mateus, assim, que me constrange? Aquelas pessoas que um dia gastou assim a vida inteira só para cuidar do pai. Eu conheço gente assim, que às vezes não sai nem de casa. Tá ali, ó, cuidando do pai de alguém. Gente que talvez não casou por uma opção para poder cuidar de alguém. Irmão do céu. E a gente fica ali todo pomposo quando vê um missionário lá não sei da onde que aqui contando história. Ô, irmão, você precisa visitar esses irmãos que tá lá dia após dia e noite, cuidando de um doente na cama, trocando fralda, carregando para lá e para cá, que não tem vida social, por amor àquela pessoa. Isso é missionário. Isso é missão. Alguém ter capacidade de cuidar do outro com toda a intensidade. Aí vem o missionáriozão aqui, bonitão, e vai falando, e nós dá risada, nós gosta. E o missionário do banco aqui, a gente nem faz menção dele. Para não constranger os irmãos, irmão, aqui na igreja tem uns missionários aqui, irmão, que enfrenta cada uma aí. Que talvez eu e você, irmão, não consegue nem ficar nem 5 minutos. E os irmãos estão lá, ó. Ah, irmão, eu não sei como é que vai ser esse tal de galardão aí. Não sei como é que é o esquema lá, não. Ah, mas tem uns irmãos que vai chegar lá, irmão, vai ter um trem diferente para eles lá, vai. Porque é missionário. Dentro de casa. Esforça para criar os filhos no caminho do Evangelho. Vamos terminar, irmãos. 3. Versículo 19 e 20 ainda. Ele foi para sua casa e o conteúdo da mensagem é: conta-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi para casa e também começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito. E todos se admiravam. Sabe qual que era a pregação dele, Mateus? Ele mesmo era a pregação. E a gente acha, irmãos, que a pregação evangelística é aquilo que a gente fala. A pregação que faz a diferença é a nossa vida. Jesus deu o conteúdo da mensagem. Sabe o que você vai fazer? Você vai para a sua casa e fala assim: tudo que eu fiz, o que Deus fez na sua vida. Conta como eu tive compaixão de você. Conta, talvez fazendo um acelero do tempo para nós. Conta que lá na cruz do Calvário eu morri por você. Que você era pecador, eu morri por você. E mais ainda, a morte não me parou, eu ressuscitei por você. É só você contar isso para as pessoas. É só você vivenciar isso na sua carne. Vai e conta tudo que eu fiz. Mas sabe o que a gente faz hoje? Sabe como que é o nosso testemunho? Eu fiz. Eu faço, fui eu que fui eu que construí, fui eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Jesus fala assim: fala o que Deus fez, o que o Senhor fez. E falar o que o Senhor fez é dizer assim: irmão, olha, estou aqui nesse repartição aqui do trabalho, cheguei aqui na empresa e assim, eu sou um pecador miserável. Eu tenho muitas inclinações pecaminosas, tenho muitas falhas. Mas Deus está fazendo alguma coisa dentro de mim. Deus está mudando meu coração. E se algum dia eu ofendi alguém de vocês aqui, vocês me perdoam. Que eu quero me esforçar para valorizar o que Deus está fazendo na minha vida. É o marido que vai voltar para casa, vai ser a pregação. Fala assim: olha, eu não sei o que está acontecendo. Fui de um jeito muito tempo, mas está acontecendo alguma coisa dentro de mim. Deus está fazendo algo dentro de mim. Eu ainda estou em processo, eu estou no caminho, mas eu creio que Deus vai completar essa obra. É alguém, irmãos, que é a mensagem. Quando a gente vai no Antigo Testamento, vai ver os profetas. Lembra, Fábio, quando a gente deu aula lá para os jovens sobre os profetas do Antigo Testamento? Como que era a profecia deles? Era só uma cartinha que eles enviavam? Era só uma pregação? Era a vida. O Ezequiel, a esposa de Ezequiel morre para demonstrar uma profecia. É o Oséias, André, que tinha um casamento complicado.
para mostrar como era a relação de Israel com Deus. Vai lá, pega a mulher de novo lá, que te traiu, volta aqui, tal. Porque é assim que Israel lida com Deus. Teve um irmão que teve que andar nu, para mostrar como é que é o povo de Deus. Não é o que fala, mas é a vida. Vamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, está lá em Atos 9, Jesus aparece para ele, o Ananias está lá, Jesus, você precisa ir lá, orar com ele lá. Não, mas esse homem é bandido, esse homem é perigoso. Não, mas ele vai ver como é que é sofrer pelo evangelho. Irmão, pensa na carreira de Paulo aí. Tem um livro que eu tenho estudado sobre Paulo lá, irmão do céu. Pensa num homem, irmãos, que ele era a própria mensagem. E às vezes a gente está preocupado. Eu não evangelizo, porque eu não sei falar. Irmão, se você for uma bênção, irmão, se você só falar o que Jesus está fazendo na sua vida, você evangeliza. Sabe, você que é dono do seu negócio, alguém chegar lá e falar assim, nossa rapaz, o negócio tá bom, né? Que beleza, esse estabelecimento, essa empresa. Sabe o que você fala? Deus tem me abençoado. Deus é presente aqui nesse lugar. É a graça de Jesus que tem sustentado esse lugar. Não fala assim, não, é porque eu tenho uma estratégia, porque eu rebento, porque aqui eu faço. Não, irmão. Seja um missionário. Deus tem abençoado. Rapaz, você trabalha aí com carteira assinada, mas você é um prestador de serviço, você faz alguma coisa, rapaz, que serviço bom. Deus. Ontem eu fiz um leilão aí, irmão. Eu faço o leilão do meu jeito. Os irmãos mandou mensagem à noite para mim, ô pastor, foi bênção lá em um leilão lá, hein? Tá lá a mãozinha, graças a Deus, que Deus até usa a gente para fazer leilão beneficente para a escola. É Deus. Ele tem feito isso em mim. E aí, queridos, o testemunho mais impactante é o testemunho da cruz. É do santo, do limpo, do puro, que se entrega pelo sujo, pelo gadareno da vida, em amor a Ele. É assim que a gente tem que viver a nossa vida, irmãos. Sempre em favor do perdido. Sempre em favor do necessitado. Se há alguma santidade em nós, que a gente utilize isso, irmãos, para renunciar na cruz, para que o outro conheça a graça de Deus. Se você é bom em alguma coisa porque a graça de Deus foi sobre a sua vida, guarda, anula, para que o necessitado seja visto. Diminua, para que o outro cresça, como diz João Batista. Esse é o testemunho do Evangelho. Abaixe para que o outro cresça. Não fique competindo para ver quem é maior. Não. Abaixe. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Essa mensagem não é só de João para Jesus, mas é da igreja para aqueles que carecem da graça de Deus. É assim, irmãos, que a gente vai testemunhar. Que Deus nos abençoe. Que Deus coloque em nossos corações o desejo por Jesus. Que a gente comece em casa e que a gente seja a pregação. Vamos orar. Nós vamos também cantar um louvor. Assim, irmãos, eu posso pregar aqui, mas quem convence é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te convencer, é apenas um sermão, é apenas uma retórica. Mas se o Espírito de Jesus achar graça em nós e comover o seu coração, irmão, se prepara para uma vida extraordinária que você pode ver nas mãos de Deus. Talvez algo que você nunca viveu. Um amor tão grande por Jesus. E você agora sendo um missionário nas mãos do Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos cantar um louvor. Pode fechar os seus olhos. Nós vamos cantar esse louvor. No meio desse louvor a gente vai orando, vai ministrando aqui. Mas com os seus olhos fechados. Pensa no que você quer para a sua vida. Que tipo de crente você quer ser? Um crente para você mesmo? Um crente que está à procura apenas da sua bênção? Deixa eu te falar, a bênção está aí, irmão. Pode ir que você tem bênção. Você é abençoado. Se é isso, você é abençoado. Mas se você fala, não pastor, eu quero ser um abençoador de vidas.
Eu quero ser alguém que, apesar das minhas dores, dos meus dilemas, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero entrar nesse barco com Jesus. Se Jesus não deixar entrar no barco, eu volto para minha casa e vou testemunhar. E vou ser a pregação. Nós vamos cantar esse louvor enquanto você vai orando. Pode apagar as luzes, os olhos fechados, orando e cantando esse louvor, fazendo desse louvor a sua oração. Esse louvor é uma oração. Quem compôs essa música estava compondo uma oração. E aí eu vou